Puxa vida, eu queria tanto correr a São Silvestre. Quem sabe ano que vem eu não consigo. Mas haja fôlego. Eu fico encafado mesmo com aquela distribuição de copinho de água. É copinho pra lá, copinho pra cá. Como será que eles fazem pra não faltar água pros caras durante a prova? Para distribuir a água da corrida direitinho, sem faltar pra ninguém, a gente só precisa usar um pouquinho de matemática. O senhor quem é? Ora, quem você acha que fica de olho para nenhum atleta subir pro céu antes da hora, hein? Eu sou o São Silvestre. Muito prazer. São Silvestre foi um dos primeiros santos não mártires cultuados pela Igreja Católica. Ele nasceu em Roma e foi papa entre os anos de 314 e 355. É lembrado por ter promovido a renovação do espírito e por suas ações para proteger os seguidores mais fiéis de Cristo. São Silvestre morreu exatamente no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Por isso, a Igreja Católica escolheu essa data para canonizá-lo, ou seja, transformá-lo em santo. A primeira corrida de São Silvestre em São Paulo aconteceu na virada do ano de 1924, na tradicional Avenida Paulista. Então vamos lá. Para calcular a distribuição da Santa Água durante a corrida, é usada a fórmula geral da progressão aritmética. Progressão o quê? É técnica de corredor isso? Não, menino. É fórmula matemática mesmo. A progressão aritmética é uma sequência numérica onde a diferença entre dois números consecutivos a partir do segundo é constante. Ah, deixa eu ver se eu entendi, seu santo. Na sequência 2, 5, 8, 11, prestando atenção, dá pra ver que a diferença entre os termos consecutivos é sempre a mesma, 3. Isso mesmo. Essa é uma progressão aritmética que a gente também pode chamar simplesmente de PA. 2, 5, 8 e 11 são os termos da progressão aritmética no nosso exemplo. Termo é como a gente chama cada um dos números da sequência. A diferença constante entre os termos consecutivos da sequência numérica é chamada de razão. Nesse caso, a razão é 3. Certo. Nessa PA que a gente viu, a razão é 3. Mas pode ser qualquer número? Fração, número negativo? Pode sim, Januário. O importante é que a diferença entre os termos consecutivos da sequência a partir do segundo seja constante. Mas o que é que isso tem a ver com os copinhos de água dos corredores da São Silvestre? Bom, para garantir que ninguém vai ficar sem a água durante a corrida, é preciso distribuir essa água da melhor maneira possível. E não se esqueça que o consumo de água aumenta à medida que os atletas vão ficando mais cansados. Acho que eu estou entendendo. Se o aumento do consumo de água de cada atleta for constante, ele pode ser considerado a razão de uma progressão aritmética. Por exemplo, o cara bebe 2 copinhos de água no primeiro posto de distribuição, 5 no segundo, 8 no terceiro e assim por diante. O raciocínio é esse mesmo. Mas veja bem, a São Silvestre tem 15 postos de distribuição de água, 1 a cada quilômetro. Se a gente usar a razão de 3 copinhos a mais em cada posto, no final da prova, cada atleta vai beber uma quantidade absurda de água. Mas existe uma fórmula para a gente calcular essa razão direitinho. A fórmula geral dos termos da PA é: a N é igual a 1, mais N menos 1 vezes R. Nessa fórmula, a N é o enésimo termo da sequência. A 1 é o primeiro termo. N é o número de termos da sequência. E R é a razão da progressão aritmética. Eu só queria saber como é que o senhor chegou nessa fórmula do termo geral da progressão aritmética. É invenção divina, por acaso? Não, meu rapaz. A fórmula do termo geral da PA é conhecida de longa data. Mas, para chegar a ela, a gente nem precisa de muita criatividade.
Veja, nós já sabemos que uma sequência numérica, para ser uma progressão aritmética, precisa ser tal que a diferença entre dois termos consecutivos a partir do segundo seja constante. Sendo assim, em uma sequência com os termos A1, A2, A3, A4 e assim por diante, até o AN, o A2, ou segundo termo da PA, vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo mais a razão. O A3 vai ser igual ao A2 mais a razão, certo? Então, substituindo os termos, temos que o A3 é igual ao A1 mais 2 vezes R. E seguindo esse raciocínio, o A4 vai ser igual ao A1 mais 3 vezes R. O A5 vai ser A1 mais 4 vezes R. E assim por diante. Isso mesmo. Como essa é uma regra geral da progressão aritmética, a gente pode dizer que a N, que é o enésimo termo de uma PA qualquer, sempre vai ser igual a A1, o primeiro termo da sequência, mais N menos 1, vezes a razão. E está aí a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Então, no nosso caso, para calcular a quantidade de água que precisa estar disponível em cada posto, a gente precisa começar a colocar nessa fórmula as informações que a gente já tem. O senhor já disse que a São Silvestre tem 15 postos de distribuição de água. Então, o número de termos da sequência vai ser 15. Ou seja, na nossa fórmula, o N vale 15. É isso aí, Januário. Também dá para saber o primeiro termo da nossa PA. Para isso, vamos lembrar que cada corredor só tem direito a um copinho de 150 mililitros no primeiro posto, ou seja, 0,15 litros de água para cada um. Deixa eu ver. Para saber qual é o primeiro termo, o A1, a gente multiplica 0,15 litros por 20 mil, que é o número aproximado de corredores que costumam participar da prova. Dá 3 mil litros de água. Ou seja, o pessoal todo consome o total de 3 mil litros de água só no primeiro posto de distribuição. Já no último posto, depois que a corrida acaba, os atletas podem beber água à vontade. E a gente sabe que esses 20 mil atletas consomem, em média, cerca de 17 mil litros de água nesse posto todos os anos. Isso significa que nós já sabemos também o valor do último termo dessa PA. Na nossa fórmula, o AN vale 17 mil. Pronto. Agora, para saber qual é a razão dessa sequência, é só fazer as contas. Relembrando, a fórmula geral é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. No nosso caso, a fórmula ficou assim. Fazendo as contas, a razão R vai ser 14.000 dividido por 14, que dá 1.000 litros de água. Beleza, seu São Silvestre. Então o primeiro posto de abastecimento tem 3 mil litros de água. E a partir daí, cada posto vai ter 1.000 litros a mais que o anterior. O segundo posto vai ter 4 mil litros. O terceiro, 5 mil. O quarto, 6 mil. E assim por diante. Até chegar a 17 mil litros no 15º posto de distribuição de água no fim da corrida. É isso mesmo, meu rapaz. Olha só, o tempo passou e o ano está virando. Feliz Ano Novo! Que você tenha muitas alegrias em progressão aritmética. Uau! Que legal! Feliz Ano Novo! E no ano que vem, eu corro a São Silvestre.